Vamos estudar agora as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos definir primeiramente um ângulo θ qualquer. Então, temos aqui o ângulo θ. Vamos dizer que a origem aqui do ângulo é um O. E que, através desse ângulo, a gente vai cortar ele. A gente vai usar o teorema do Tales para demonstrar as relações trigonométricas. A gente vai cortar essas duas transversais por paralelas. Paralelas de tal forma que elas sejam perpendiculares a essa reta aqui de baixo. Vamos nomear esse segmento de reta de OA e esse aqui OB. E aí então a gente vai traçar perpendiculares à semirreta OB. Aí a gente obtém esse segmento. Esse outro segmento. Esse outro segmento e assim por diante. Vamos nomear esses segmentos C, D, E, F, G, H. Todos esses segmentos perpendiculares à semirreta OB. O que a gente pode observar é que o triângulo OCD, OEF e OGH são semelhantes, porque eles possuem todos em comum, né, o ângulo de 90 graus e o ângulo θ, que é vértice do ângulo O aqui. Então, os três triângulos aqui são semelhantes e, portanto, a gente pode tirar a seguinte relação. Se eu dividir o cateto desse triângulo menor aqui, né, o OCD, pela hipotenusa, é o mesmo que dividir o cateto desse triângulo aqui, OEF, pela hipotenusa dele, OE. Então, CD está para OC, assim como EF está para OE, que também é a mesma coisa que GH, que é o outro cateto, a gente chama de cateto oposto ao ângulo, que está de frente para o ângulo. GH está para OG. E assim por diante, né? Quanto mais retas perpendiculares eu for traçando aqui, eu vou obtendo essas relações. Observem que não importa o tamanho do segmento perpendicular aqui à semirreta OB, não importa onde eu corte aqui as transversais, o resultado é sempre o mesmo. A mesma coisa vale se eu pegasse o outro cateto aqui, ó, OD, pela hipotenusa. O resultado também seria o mesmo, porque todos os triângulos são semelhantes. Então, essa razão aqui recebe o nome de seno do ângulo θ, que é o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Então, nesse caso aqui, no triângulo OCD, é CD dividido por OC. CD dividido por OC. Então, para todos esses triângulos, o seno do ângulo θ é sempre o mesmo, ou seja, é essa razão aqui que dá sempre o mesmo resultado. A gente poderia encontrar outras razões trigonométricas, que seria pegar esse cateto aqui, que é o cateto, a gente chama de cateto adjacente, que está junto com o ângulo aqui. Então, OD
e dividir pela hipotenusa, OC, é a mesma coisa que pegar no outro triângulo OF e dividir pela hipotenusa OE, que é a mesma coisa que pegar OH, que é o cateto adjacente desse triângulo maior aqui, e dividir pela hipotenusa, que é OG. E assim por diante também, né? Isso dá sempre o mesmo valor. Essa razão aqui é chamada de cosseno. E a gente indica assim, cosseno do ângulo θ, que é o cateto adjacente pela hipotenusa. Nesse caso, no triângulo ali, né? OD por OC. Cateto adjacente pela hipotenusa. Existe outra relação trigonométrica, uma outra possibilidade aqui, que seria dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente, ou seja, CD por OD. Ou EF por OF. Cateto oposto pelo cateto adjacente. GH por OH. Também dá o mesmo resultado pela semelhança de triângulo. E essa razão aqui é chamada de tangente do ângulo. O ângulo referente aqui, né, que a gente pegou. Pegou o ângulo θ, então estamos falando do ângulo θ. Tangente do ângulo θ, cateto oposto pelo cateto adjacente. Nesse caso, CD por OD. Com isso, então, nós temos as três relações trigonométricas no triângulo retângulo: seno, cosseno e tangente. Então, sempre que tivermos um triângulo retângulo e formos calcular seno, cosseno ou tangente de um ângulo específico, eu tenho que saber de que ângulo eu estou falando. Por exemplo, se eu for calcular seno e cosseno de alfa, então se eu estiver falando do ângulo alfa, o C é cateto oposto ao alfa, porque está de frente, e o Bzinho é cateto adjacente ao alfa, que está junto com o alfa, né? E a hipotenusa aqui é o Azinho. E aí observe que se eu agora estiver falando do ângulo beta, o B passa a ser cateto oposto ao ângulo beta, porque está de frente a beta, e o C passa a ser cateto adjacente ao ângulo beta, porque está junto com beta. E o A continua sendo hipotenusa. Com isso, então, a gente tem que, se eu estiver falando do ângulo alfa, né? Seno do ângulo alfa vai ser cateto oposto ao alfa, que é Czinho, pela hipotenusa, que é A. O cosseno do ângulo alfa vai ser o cateto adjacente a ele, que é o Bzinho, dividido pela hipotenusa, que é o A. E a tangente do ângulo alfa é o cateto adjacente, cateto oposto ao ângulo alfa, que é o Czinho, pelo cateto adjacente, que é B. Com isso, então, nós temos as três relações trigonométricas do ângulo alfa, todas referentes ao ângulo alfa. E eu posso agora fazer a mesma coisa para o ângulo beta. Seno do ângulo beta é o cateto oposto a ele, que é B, sobre a hipotenusa, que é A. O cosseno do ângulo beta
é o cateto adjacente a ele, que é C, dividido pela hipotenusa, que é A. E a tangente do ângulo beta é o cateto oposto a ele, que é Bzinho, dividido pelo cateto adjacente, que é C. Então é B sobre C. Bom, e aí o que a gente pode observar de interessante entre essas relações? Ó? O seno do ângulo alfa é o cosseno do ângulo beta. E o cosseno de alfa é o seno de beta. Temos seno de alfa igual a cosseno de beta e seno de beta igual a cosseno de alfa. E olha só o fato interessante também que a gente pode encontrar, que é se eu dividir seno de alfa pelo cosseno de alfa. Se eu dividir o seno de alfa pelo cosseno de alfa, seno de alfa é C sobre A. E o cosseno de alfa é B sobre A. Bom, conservando a fração de cima e multiplicando pelo inverso da de baixo, a gente fica aqui, se eu dividir o seno de alfa pelo cosseno de alfa, vai cancelar o A, vai ficar C sobre B. Ora, mas quem é C sobre B? É exatamente a tangente de alfa. Então eu também posso encontrar a tangente de alfa conhecendo somente os ângulos. É seno de alfa sobre o cosseno de alfa. E o mesmo vale para beta. Tangente de beta é a razão entre o seno de beta e o cosseno de beta. Temos essas relações, então, entre seno, cosseno e a tangente. Existe uma relação chamada de relação fundamental no triângulo retângulo que é interessante. Se eu partir do teorema de Pitágoras no triângulo aqui, ó, chama ela de relação fundamental, se eu partir do teorema de Pitágoras, a gente tem que c quadrado mais b quadrado é igual a quadrado, né? Teorema de Pitágoras. Soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. O que eu vou fazer? Eu vou dividir todo mundo por a quadrado. Aqui, aqui e aqui. Vou botar assim, ó, dividir por a quadrado. Então eu vou ficar com c quadrado sobre a quadrado, vou botar entre parênteses, mais b quadrado sobre a quadrado e a quadrado sobre a quadrado. Bom, a gente sabe que um número dividido por ele mesmo, né? Isso aqui vale 1. Isso aqui vale 1. Então, a gente sabe que se eu tenho uma fração elevada ao mesmo expoente, cada parcela da fração, numerador e denominador, elevado ao mesmo expoente, eu posso elevar a fração inteira a esse mesmo expoente. Ou seja, eu tenho, isso aqui é c sobre a ao quadrado mais b sobre a ao quadrado igual a 1. Mas o que a gente pode observar sobre c sobre a? C sobre a é seno de alfa e b sobre a é cosseno de alfa. Então a gente tem que seno ao quadrado de alfa, vou escrever primeiro assim, ó, seno de alfa, né, ao quadrado, isso aqui é seno de alfa, mais, e esse carinha dentro de parênteses é cosseno de alfa ao quadrado igual a 1.
A gente não costuma usar essa notação aqui, porque às vezes o aluno pode esquecer o parênteses, botar o alfa ao quadrado e acabar fazendo confusão. A gente coloca o expoente entre o seno e o ângulo. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. E essa daqui, então, é uma relação fundamental. Para qualquer ângulo, não é só no triângulo retângulo, para qualquer ângulo, seno ao quadrado do ângulo mais cosseno ao quadrado do ângulo é sempre igual a 1. A mesma coisa vale para o beta. Seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta é 1. Chama-se relação fundamental.